Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso estudo do livro Eventos Finais, nós vamos ler o capítulo 16, o fim do tempo da graça. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que eu vou ler apenas alguns trechos do capítulo e vou comentá-los, mas eu recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, para que os irmãos possam buscar direto da fonte. Não confiem em tudo aquilo que eu digo, mas confiem naquilo que foi inspirado. Dito isso, para dar uma introdução, nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, verso 7 e o verso 8. E ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, o Senhor é aquele que abre e ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. E diante de nós há uma porta aberta nesse momento. O Senhor deixou uma porta aberta que apenas Ele pode fechar. E enquanto houver graça, enquanto houver tempo para que eu e você nos arrependamos, essa porta estará aberta. Essa porta, é verdade, não fechará ao mesmo tempo para todas as pessoas. Se eu e você conhecemos a verdade hoje e a rejeitamos e endurecemos o nosso coração ao ponto de que estamos pecando contra o Espírito Santo, ao ponto de que, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que é verdade, eu a rejeito mesmo assim, eu permito que o Senhor feche essa porta diante de mim. Mas haverá um tempo em que essa porta será fechada para todos. E é isso que nós vamos estudar agora, Eventos Finais, capítulo 16, o fim do tempo de graça. Deus não nos revelou o tempo em que essa mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Uma coisa importante para mim e para você: não sabemos qual é o tempo que a pregação do Evangelho será concluída. Não sabemos quando terá fim o tempo de graça. Não sabemos quando a porta da graça se fechará. E não cabe a nós ficar especulando isso. Cabe a nós trabalharmos enquanto é tempo, trabalharmos enquanto é dia, trabalharmos enquanto temos forças. Não cabe a mim, a você ficarmos especulando dias e horas e pensando quando será que vai acontecer, tentando fazer com que essas coisas sejam importantes a nós. O que é importante a mim é você sabermos aqui ainda a graça, e eu e você devemos trabalhar para que mais pessoas conheçam o Evangelho. Se o Senhor não nos revelou quando o Evangelho cessará de ser pregado, quando a porta da graça será fechada, quando Cristo irá voltar. Se o Senhor não revelou isso, não cabe a mim, a você ficarmos querendo buscar aquilo que o Senhor deixou em segredo. Tem me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo do fim de graça. E respondo que tenho apenas essa mensagem a dar, que agora é tempo de trabalhar, enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Acabei de falar isso, por incrível que pareça, já vem logo em seguida. Precisamos trabalhar. É tempo de trabalhar, é tempo de levarmos a mensagem avante, é tempo de não ficarmos dormindo, não ficarmos acomodados, não ficarmos preguiçosos. Precisamos trabalhar, precisamos levar o Evangelho avante enquanto é dia. Porque quando chegar a noite,
não é tempo de trabalhar e, principalmente, não vai dar tempo de nos arrependermos de não termos trabalhado enquanto era tempo, de vermos queridos nossos perdidos porque não conheceram a verdade, porque eu e você deixamos de trabalhar, de ver eu e você perdendo a salvação eterna com sangue nas mãos daqueles que deveríamos ter levado a mensagem e não levamos. De fato, perdemos tudo. Por isso, precisamos trabalhar agora. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. A imagem da besta que nós já estudamos quando o poder religioso se juntar com o poder político na América do Norte. Quando igrejas usarem a sua influência para influenciar a criação de leis civis para defender os seus dogmas religiosos, para cessar a liberdade religiosa que temos hoje. A porta da graça ainda estará aberta quando isso acontecer. Pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Então, depois que a imagem da besta se formar, haverá ainda um tempo em que a porta da graça ficará aberta, em que os destinos serão selados, porque precisamos passar por essa grande prova. Antes disso, a porta da graça ainda estará aberta. Pouco tempo depois disso, a porta da graça se fechará. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós temos os sinais. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Veja bem, a igreja primitiva se afastou do evangelho, da simplicidade do evangelho, se afastou da lei de Deus. Com isso, o Espírito Santo foi colocado de lado, porque começaram a aceitar as práticas pagãs dentro da igreja. E como aqueles que conheciam a verdade, que sabiam a simplicidade do evangelho, que aceitavam a lei do Senhor, rejeitavam esses costumes, a igreja primitiva começou a se unir com o poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia, entre aspas. Punição daqueles que não aceitavam os dogmas do papado. Punição daqueles que rejeitavam um poder terreno maior do que o poder de Deus. O poder de Deus, a vontade do Senhor, aquilo que está escrito, sempre deve ser maior do que qualquer outra coisa. Mas para esses que queriam dominar a mente das pessoas, puniam por conta da união que fizeram com o Estado, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta. O poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. União do poder religioso com o poder político para controlar a liberdade de pensar de cada indivíduo. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Aquilo que nós já falamos antes. E nós vemos que as igrejas em si já estão se unindo. Se nós formos olhar aí nos últimos anos,
nós vamos ver muitos movimentos de igrejas protestantes que têm seus dogmas diferentes, mas buscando se unir. Nós tivemos um grande evento nos Estados Unidos, aí nos 5, 6 últimos anos, que foi o evento Together, que seja, juntos. E se eu não me engano, foi nesse evento que o Papa fez um discurso para os protestantes que estavam unidos. Nós vemos líderes dessas igrejas americanas, igrejas protestantes, se reunindo com o Papa no Vaticano. Nós vemos que estão já trabalhando para isso, para a união das igrejas, e quando eles quiserem impor os seus dogmas, eles vão ter que se unir ao Estado também. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberão o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. Quando os fiéis do povo de Deus forem selados, depois de passarem por essa prova de não se submeter ao domínio terrestre, às leis dos homens e aceitar os preceitos de Deus acima de todas as coisas, então um anjo sai da terra e vai aos céus e avisa a Cristo que... Cadê? Qual foi a palavra que ele usou? A palavra que ele usou... Fala que eles receberam o seu Deus vivo. Então Jesus diz: está feito. Jesus no santuário celestial que está intercedendo por nós agora. Como o sumo sacerdote fazia no dia da expiação, que entrava no santuário celestial para a purificação do seu povo. Jesus está nesse momento fazendo o mesmo. E quando o povo de Deus passar por essa prova final, receber o selo do Deus vivo, então está feito, a porta da graça está fechada. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o cerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias o povo, não sabendo que seu destino estava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Quando a porta da graça se fechou no mundo antediluviano, Noé e sua família foram selados com o selo do Deus vivo dentro da arca. E o povo ímpio se perdeu porque não tinha o selo de Deus. Mas antes deles se perderem, quando a porta da graça já tinha sido fechada, quando não havia mais salvação para eles, eles continuaram vivendo sua vida normalmente, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento e zombando do Senhor, e zombando daqueles que estavam salvos, chamando de loucos por estarem trancados numa arca. Durante 6 dias eles fizeram essa zombaria. E no sétimo, durante 7 dias, no sétimo dia, caiu o dilúvio. Assim diz o Senhor, será também a vinda do Filho do Homem. Quando a porta da graça se fechar, nós não sabemos que ela se fechou. As pessoas vão estar vivendo sua vida normalmente, mas os selados de Deus estarão selados, estarão salvos, estarão seguros. Silenciosamente despercebida como o ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Nós temos um tempo de graça. Nós temos um tempo para nos arrependermos. E esse tempo para mim e para você é hoje. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Jesus está à porta batendo na porta do meu
e do seu coração que conhecemos, para nos convertermos verdadeiramente, para abandonarmos as velhas práticas, para sermos novas criaturas hoje e não ficarmos retardando até um dia que nós não sabemos qual será. Por isso, hoje é o dia da minha e da sua entrega. O trigo e o joio deverão crescer, ambos juntos até a ceifa. No desempenho de seus deveres cotidianos, os justos hão de estar até o fim, em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas, para que o contraste salte aos olhos de todos. Eu acho que eu falei aqui em um desses dias que haverá a separação do joio do trigo e que a sacudidura é isso. Mas essa separação muitas vezes não é literal de se separarem, mas ao ponto de olhar para ambos e verem a diferença. De olhar para o meu irmão salvo na igreja e para mim perdido e ver a diferença do estilo de vida, a forma de falar, como age, como pensa. Eu e você precisamos vigiar as nossas vidas, porque estamos todos juntos hoje e às vezes por estarmos dentro da igreja achamos que estamos salvos, mas podemos estar perdidos. Podemos eu e você ser o joio. Muitas vezes a gente olha para essa parábola e nós nunca nos colocamos no lugar do joio. Nós devemos nos colocar num lugar de desconfiança do nosso eu, porque por mim mesmo eu serei joio. Se não for o Espírito de Deus trabalhando em minha vida e me transformando, eu vou ser joio. Então eu preciso permitir de me esforçar na minha busca, através do estudo da palavra, através da oração, para que o Senhor trabalhe em minha vida, para que o Senhor me transforme, para que o Senhor me torne trigo no celeiro celestial. Quando professa o povo de Deus se estiver unindo com o mundo, professa o povo de Deus, aqueles que professam crer em Deus. Quando aqueles que professam crer em Deus estiver se unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se torna luxo da igreja, quando sinos para casamentos estiverem a tocar, e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. As pessoas estarão vivendo suas vidas normais, e aqueles que professam ser povo de Deus estarão tão unidos com o mundo que não haverá distinção. Preste atenção. Vivendo como vive os do mundo, gozando dos prazeres proibidos, assim como os do mundo, o luxo do mundo se tornando o luxo da igreja. Quando a igreja estiver completamente em união com o mundo, essas pessoas que estarão pensando em prosperidade, anos longos, serão pegas despercebidas. Estão pensando em prosperidade, estão vislumbrando prosperidade, mas estão perdidas, porque se uniram com o mundo. E há um tempo que isso cessará. Quando os homens estão despreocupados, enlevados nas diversões, absortos em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será a vinda do Filho do Homem. E tem uma coisa interessante quando a gente pensa nessa ilustração do ladrão. O ladrão vindo a passos furtivos, ou seja, despercebidos, o ladrão vindo cauteloso. Mas por quê? Porque os homens estão despreocupados, porque os homens estão enlevedados, ou seja, estão envoltos com as suas diversões, absortos em comprar e vender. A preocupação é comprar e vender, a preocupação é com a diversão. Quando a sua cabeça estiver completamente cheia das coisas do mundo, despreocupado, despercebido do que acontece ao seu redor, então o ladrão vem. O ladrão
vem para aqueles que estão despreocupados, para aqueles que estão distraídos, para aqueles que não estão vendo o que acontece ao seu redor. E você devemos ficar alertas. E você sabemos os sinais, conhecemos os sinais. E só seremos pegos desprevenidos, só seremos pegos por um ladrão vindo à meia-noite sem perceber que ele está vindo, se nós estivermos despreocupados. Se nós estivermos só olhando para as coisas desse mundo e não vermos os sinais ao nosso redor. Quem está preparado não é pego desprevenido. No tempo de angústia, Satanás instiga os ímpios e eles cercam o povo de Deus para destruí-los. Mas ele não sabe que foi escrito perdão ao lado de seus nomes nos livros do céu. O povo de Deus sendo perseguido, o povo de Deus sofrendo a perseguição dos ímpios que são instigados por Satanás para fazê-los. E eles não sabem que no céu, ao lado do meu e do seu nome, estará escrito perdão. Amém. Que assim seja, que o meu e o seu nome esteja escrito lá nos livros do céu com perdão ao nosso lado. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê que santos anjos estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados. Mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Ele imagina que estão salvos, mas não tem certeza e ainda assim ele vai atrás. Os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus proferida por seus servos terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Quem não está estudando, quem não está prezando, quem não está atento, quem não está buscando, se lamentarão amargamente no futuro. E não é um futuro distante, é um futuro muito próximo que nós vemos através dos sinais. Vi que o Senhor em juízo andará no fim do tempo pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então os que desprezam a palavra de Deus, os que tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Quando as coisas terríveis estiverem acontecendo, após o fechamento da porta da graça, as pragas caindo, as pessoas procurarão a palavra do Senhor e não encontrarão, porque desprezaram, porque rejeitaram, porque menosprezaram durante o tempo da graça. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Já existe muitas pessoas sedentas hoje. Mas hoje, ainda eu e você podemos trabalhar e levar esse alimento espiritual para tantas pessoas que assim desejam, que assim querem, que assim estão buscando. Mas haverá um tempo em que não haverá mais essa oportunidade. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo. O pavilhão em que o Senhor esconde todos os que o têm amado e obedecido a seus mandamentos. O único lugar seguro quando esse mundo estiver se despedaçando, recebendo a sentença pelo pecado, é no esconderijo do Altíssimo. É o único lugar em que eu e você poderemos descansar confiantemente que o nosso Senhor irá nos guardar. Em tal tempo como este, a condição dos justos será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa dos seus pecados, mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. No tempo em que as pragas estiverem caindo, as 7 últimas pragas, se não me engano, Apocalipse 18. Deixa eu ver aqui rapidinho, para não falar. E depois eu falo uma coisa e
Meus irmãos, não é isso. Se eu não estou enganado, Apocalipse 18. Depois do alto clamor, né, que a gente estudou no nosso último vídeo. É 18 ou 19, tá? Não tem o títulozinho aqui pra eu achar rápido. Eu não vou ficar procurando, porque a gente tem que avançar um pouco no vídeo, já 25 minutos. Mas quando as pragas estiverem caindo, não haverá mais oportunidade de salvação. E aqueles que estão sofrendo por isso estarão invejando os justos e muito possivelmente por isso também estarão os perseguindo. Satanás instigando, essas pragas estão caindo por conta deles, porque eles não obedeceram a nossa lei. A lei do Senhor, né? O Senhor Satanás que modificou os tempos e a lei, formando ali a marca da besta aqui na terra. E eles cegamente obedeceram. Os justos e os ímpios devem estar associados no trabalho da vida, mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam os seus mandamentos. Eu pulei uma parte aqui. Depois de terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em seu favor, em favor dos ímpios. Hoje nós podemos interceder pelos ímpios. Hoje nós podemos interceder por aqueles que não conhecem a palavra, por aqueles que estão rejeitando a palavra, por aqueles que saíram dos caminhos do Senhor. Hoje nós podemos e devemos orar por eles, mas quando a porta da graça fechar, essas orações já não mais serão ouvidas. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso havemos de permanecer por toda a eternidade. O que nós estamos fazendo hoje, enquanto a graça, é o que faremos por toda a eternidade. Viver o Evangelho, obedecer ao Senhor, amar ao meu próximo. É assim que o justo tem que estar vivendo, é assim que o justo viverá por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera a mudança de caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter. Fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Se eu preciso de uma transformação de caráter, é hoje. Porque quando a porta da graça se fechar, quando eu descansar no pó, não haverá mais mudança de caráter. E o caráter é a única coisa que levaremos para a eternidade, o caráter que construímos aqui nessa terra. Hoje é o tempo de transformação, hoje é o tempo de busca do Senhor para que Ele transforme o nosso caráter, para que Ele mude o nosso ser. É hoje. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Tem você aproveitado o tempo que o Senhor tem te dado? O tempo em que o Senhor está buscando transformar a minha e a sua vida? Tem você buscado o Senhor hoje? Tem você entregado suas vidas ao Senhor, às mãos do Senhor hoje? Tem você lutado contra o seu próprio eu para que ele não vença? Para que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas? É hoje que devemos fazer isso. Essa é a nossa única e última oportunidade. Não haverá mais oportunidade depois que Jesus voltar, quando a porta da graça fechar, ou quando eu descer para descansar no pó da terra. A minha oportunidade, a sua oportunidade de mudança é hoje. Entrega a Deus é hoje. Essa é a nossa última oportunidade para formar caráteres que nos habilitem para o futuro lar que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos seus mandamentos. Essa é a nossa única oportunidade. Para a gente encerrar o último texto. Todos serão examinados e julgados de acordo com a luz que tiveram.
Os que se desviam da verdade para as fábulas não podem esperar uma segunda oportunidade. Se você conheceu o Evangelho e se afastou, hoje é o tempo de voltar. Hoje é o tempo de se entregar. Quando a porta da graça se fechar, quando Cristo voltar, não haverá outra oportunidade. É hoje a oportunidade. Não haverá um milênio temporal se depois que o Espírito Santo trouxe convicção aos corações, resistirem à verdade e usarem sua influência para impedir que outros o recebam. Eles nunca se convencerão. Deus não vai dar mais um milênio para que as pessoas se convençam daquilo, porque já rejeitaram hoje sabendo. Vamos ser todos julgados conforme a luz que temos. Ponto. Mas aqueles que rejeitaram a luz que tiveram, e esses escolheram assim, e se tivessem um milênio, eles continuariam rejeitando, e o Senhor assim o sabe. O Senhor tem nos dado uma vida inteira de oportunidades. Muitas vezes a gente vê, não vai ter uma segunda chance. Quantos anos você tem? Quantos anos de chance você já teve? Precisa de mais anos? Precisa de mais dias? Precisa de mais o quê? Às vezes quando a gente fala segunda chance é porque as pessoas só pensam, agora que acabou a chance. Mas foi uma vida inteira de chance, foi uma vida inteira se agarrando ao pecado e se afastando de Deus, rejeitando a verdade, rejeitando a luz que tinha. Por que acha que depois seria diferente? Nós voltamos na história do antigo Israel, quando eles foram libertos do Egito. O Senhor lançou as 10 pragas no Egito. O Senhor os libertou de lá. O Senhor não fez perecer nenhum dos seus primogênitos. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor fez chover maná do céu para eles terem o que comer do deserto. Fez água sair da rocha. Quando chegaram às portas de Canaã, mandaram espias para lá, que não era plano do Senhor. Quando voltaram os espias, 2, Josué e Caleb, entenderam que o Senhor os daria aquela terra, enquanto 10 falaram que não, que era impossível, que eram gigantes, que eram muito maiores que eles eram como formigas diante deles, e que seriam mortos, e rejeitaram ao Senhor, vendo todos os milagres que o Senhor tinha feito. O Senhor tem feito muitos milagres na sua vida, mesmo que você não veja. E o Senhor tem dado muitas oportunidades para mim e para você, nesses muitos anos de vida que nós temos. Se quando a porta da graça se fechar, nós escolhermos ficar do lado de fora, não seria mais um momento de porta aberta que iria nos fazer mudar de ideia. E o Senhor assim o sabe. Não buscaram a transformação de caráter no tempo de graça que lhes foi concedido. E Cristo não lhes dará a oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão é definitiva. Eu e você temos uma decisão para tomar hoje. Temos uma entrega a fazer a Deus hoje. Temos de buscar uma transformação de caráter hoje. Enquanto a graça, o Senhor não vai fazer a gente passar por tudo isso de novo. Nem ninguém. Porque o resultado seria exatamente o mesmo. Que eu e você possamos nos entregar ao Senhor hoje. Que eu e você possamos permitir que o Santo Espírito transforme as nossas vidas hoje. Que eu e você possamos dar o nosso 100% para Deus, o 100% do nosso esforço, buscando ao Senhor em oração, estudando a palavra, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Porque devemos aproveitar, enquanto é dia, para trabalhar, para buscar. Porque a noite logo vem, onde nós não mais poderemos trabalhar, onde a porta da graça se fechará, e a decisão que nós tomarmos hoje será definitiva.
Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto qualquer, leu o capítulo completo, tem algum outro ponto desse capítulo que quer acrescentar ou que tem dúvida, deixa nos comentários. Qualquer outra dúvida da Bíblia, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários, que eu vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos mais uma vez com o nosso Deus. Graças, Pai amado. Graças porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade hoje, Senhor amado. Quantas o Senhor já nos deu? Quantos anos nós temos de oportunidade? E muitas vezes, Senhor, nós temos lutado contra Ti. Nós não temos Te buscado verdadeiramente. Nós não temos dado 100% do nosso esforço. Muitas vezes nós não temos lido a palavra. Muitas vezes nós não temos orado. Senhor, por favor. Nos ajude, Senhor, porque somos fracos. Porque pecamos demais. Porque temos dependência de Ti, Senhor. E muitas vezes, sabendo dessa dependência, nós temos rejeitando a Ti, Senhor, em nossas vidas. Por favor, Senhor. Nos ajude a firmarmos o pé no caminho certo, Senhor amado. Nos ajude, Senhor, a ter amor pela Tua palavra, pela Tua vontade. Que possamos, Senhor, nos entregar completamente hoje para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor amado, por favor. Transforma o nosso caráter, transforma o nosso ser, Senhor amado. Que possamos andar de glória em glória, sendo transformado para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor amado. Que possamos, Senhor, fazer com que a luz de Cristo brilhe através das nossas vidas, Senhor amado. Por favor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.